Olá, boa noite. Os custos com acidentes de trânsito não param de aumentar no país. No ano passado, o número de indenizações do seguro obrigatório praticamente dobrou em relação a 2010. Os casos de invalidez chegam a 60% do total. A motocicleta, cada vez mais presente nas ruas, é um dos grandes vilões dessa nova realidade. De cada 10 acidentados, 8 utilizam motos. O prejuízo social e financeiro que poderia ser evitado com campanhas de prevenção e leis mais rígidas. Você vai saber mais sobre esse assunto daqui a pouquinho. O Jornal da Cultura, edição de sábado, começa agora. E vamos ao resumo das outras notícias de hoje. Chuva forte complica mais uma vez a vida dos paulistanos. Vários bairros da cidade ficaram em estado de atenção por uma hora. Um ano depois de enfrentar a tragédia das chuvas, Mauá, na Grande São Paulo, vive a expectativa de novos deslizamentos. Brasileiros que pretendem viajar para os Estados Unidos podem comemorar. A liberação dos vistos de entrada deve ficar mais rápida e menos complicada. Palavra do presidente Obama. Nova gravação do dia do naufrágio revela um diálogo em que o capitão Schettino afirma que seria o último a abandonar o navio no litoral da Itália. Mais de 160 pessoas morrem em ataques com bombas no norte da Nigéria. O Festival de Cinema de Sundance abre nos Estados Unidos com a presença da família Kennedy. Cabanhas, o jogador baleado na Cidade do México há 2 anos, volta a jogar, mas a bala continua na cabeça. E os gols da primeira rodada do Campeonato Paulista. As indenizações pagas a acidentados no trânsito no país com recursos do seguro obrigatório cresceram 45% no ano passado em comparação com 2010. Os números mostram que os casos de invalidez representam mais da metade dos casos e que as motos são protagonistas dessa história. Todo ano, quando o brasileiro renova o documento do carro ou da moto, paga junto com o licenciamento um seguro obrigatório, o chamado DPVAT. É uma garantia para o motorista não ficar desassistido financeiramente em caso de um acidente no trânsito. Mas nem todo motorista sabe que tem esse direito. Nunca ouviu falar do DPVAT? Não. Como nunca precisei, nunca corri atrás disso, né? No ano passado, o governo pagou indenizações a 366 mil pessoas com o dinheiro do DPVAT, com gastos de quase 2 bilhões e 300 milhões de reais. Isso representou um aumento de 45% em relação a 2010. 37% dos recursos foram usados para indenizar casos de morte e 4% para repor despesas médicas. Mas a maior parte dos recursos foram gastos com casos de invalidez, que cresceram quase 60%. Este médico, integrante de um grupo que estuda as questões da saúde no trânsito, diz que a população hoje tem mais informações sobre o DPVAT. Mas isso representa apenas uma parte desse crescimento do número de indenizações. As ocorrências estão aumentando de maneira absurda e temos convicção de que, se nenhuma providência for tomada, nós teremos números mais absurdos ainda nos anos que chegarão. O perfil das pessoas que receberam o seguro obrigatório também diz muito sobre o que acontece no trânsito brasileiro. 77% eram homens e a grande maioria tinha entre 18 e 34 anos. De todos os que receberam o benefício, 79% dirigiam uma motocicleta. Paulo é um deles. Há 6 meses, sofreu um acidente de moto e teve fratura exposta. Já fez 4 cirurgias e a previsão de recuperação é de até 3 anos. Ele está afastado do trabalho e o dinheiro do DPVAT acabou ajudando nas despesas da casa. Comprei as coisas do meu filho, comprei as coisas que eu estou construindo minha casa aqui em cima. A indenização por invalidez pode chegar até R$ 13.500. Paulo recebeu R$ 2.300. Como a esposa dele teve de parar de trabalhar para ajudar o marido nas rotinas da família, eles decidiram brigar na justiça por um aumento do benefício. O que eles pagaram diante de tantas dívidas foi muito pouco. Ajudou bastante, mas foi muito pouco. Um forte temporal deixou São Paulo em estado de atenção na tarde de hoje. O aeroporto de Congonhas chegou a ser fechado por quase 1 hora. Nas ruas, os motoristas enfrentaram congestionamentos e alagamentos.
A chuva de verão caiu por quase 1 hora, o suficiente para provocar estragos. Uma árvore foi arrancada e caiu sobre vários carros. O telhado de uma casa desabou. Por sorte, ninguém ficou ferido. Bairros das zonas sul e oeste ficaram em estado de atenção. Boa parte da cidade ficou sem luz. Os semáforos não funcionaram e os motoristas tiveram dificuldades para trafegar. A Marginal Tietê ficou parada. Em alguns pontos, houve alagamentos e os moradores ficaram ilhados. Este homem tirou o lixo que obstruía o bueiro para dar vazão à água. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, a elevação da temperatura, na casa dos 28 graus, gerou essa instabilidade durante a tarde, situação comum nessa época do ano. E olha, 1 ano depois, a situação não mudou muito para os moradores do Morro do Macuco, no município de Mauá, na Grande São Paulo. O medo de enfrentar nova tragédia devido às fortes chuvas é constante entre todos. É só o céu ficar um pouco mais escuro que o alerta aparece. Tem gente que diz que quando começa a chover, passa a noite toda em claro. Minha filha mesmo disse que não dorme, eu durmo. Há quem garanta que o perigo pode chegar no vizinho, mas não dentro de casa. A minha casa não tem perigo, não. Só tem aí a casa da vizinha que desbarrancou, né? Mas a minha casa não desbarrancou nada. Só aí na frente que está desbarrancando, né? Na frente de casa está desbarrancando. Lá a escada está caindo. No ano passado, muita gente conviveu com esse perigo bem de perto. As fortes chuvas de janeiro de 2011 causaram vários deslizamentos de terra. O resultado, 4 mortos e centenas de desabrigados. A Defesa Civil interditou cerca de 700 casas. Algumas famílias começaram a receber um auxílio moradia emergencial de R$ 300, através de um convênio entre o CDHU e a Prefeitura da cidade. Só um mês, né? Só um mês nós já recebemos. E falaram para a senhora por que pararam de pagar? Não, falaram nada não. A minha filha foi lá e falou que ia voltar para casa. Falou, tudo bem, você quer voltar, você volta. É muito pouco, recebeu 2 meses só e não dá para pagar aluguel. É muito difícil, eles não enrolam, outros vão pegar aluguel, não pagam. Teve gente que ficou não sei quanto tempo sem pegar. As famílias que deixaram de receber é porque falta a tramitação legal de documentos que não foram apresentados ainda e nós estamos buscando esse entendimento para estar atendendo as famílias que ainda estão em áreas de risco. Muitas famílias estão voltando para casa, mesmo ainda correndo risco. Por todos os lados, canos despejam água que escorre pelo morro. Além do pessoal morar em área de risco, também tem o risco para chegar em casa. Os moradores têm que passar por pontes improvisadas, como essa de madeira, e seguir por alguns caminhos com muita terra que desce dos morros e muito mato também. Só assim os moradores conseguem chegar em casa. Tudo continua exatamente igual. A pergunta que a gente faz é novamente a mesma. A gente vai esperar acontecer uma tragédia anunciada, porque todo mundo sabe qual vai ser o desfecho disso. As secretarias, principalmente a Secretaria de Serviços Urbanos, tem feito um trabalho de prevenção, de limpeza dos córregos, dos rios, recolhendo lixos, entulho. Foram realizadas também várias obras de contenção. Além disso, a Secretaria de Segurança Pública, através da Defesa Civil, tem feito um trabalho de prevenção, conscientizando os moradores através dos NUDECs, que são os Núcleos de Defesa Civil. Nova pesquisa Datafolha revela que 59% dos brasileiros consideram a gestão da presidente Dilma ótima ou boa. É o maior índice de aprovação medido no final do primeiro ano de governo, desde o retorno das eleições diretas. Os escândalos no alto escalão do governo, com a queda de 7 ministros, parece não ter afetado a imagem de Dilma Rousseff. No final do primeiro ano de sua segunda gestão, Lula tinha 50% de aprovação. Lentidão no processo de retirada do visto norte-americano por parte de brasileiros e chineses pode estar com os dias contados. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou esta semana que implantará um novo processo bem mais rápido para a aquisição dos vistos nesses 2 países. É preciso trazer documentos e paciência para enfrentar a fila. É demorado, é muita fila, mas até que foi bom, deu 3 horas. Só hoje, em um mutirão, mais de 2.000 pessoas foram ao consulado dos Estados Unidos em São Paulo para requerer o visto. É aqui a primeira parada da viagem dos sonhos. Fazer compra e passear. Miami, Orlando, ficar uns 10 dias lá.
A embaixada e os consulados dos Estados Unidos no Brasil emitiram em 2011 quase 1 milhão de vistos. Este ano, a expectativa é aumentar o número em 30%. Nós temos operações que estão emitindo 3 mil vistos por dia. Estamos no processo de aumentar isso até o meio desse ano, com novos funcionários, procedimentos mais rápidos, e nós esperamos atender até 4.500 pessoas. Esta semana, o presidente Barack Obama anunciou que facilitará a entrada de turistas brasileiros e chineses no país. O processo para a retirada do documento deve ficar 40% mais rápido. Quem tem visto vencido há menos de um ano poderá renovar sem passar por entrevista. Tudo para estimular o consumo e criar empregos. E a ideia é ir para onde? Miami. Compras, né? Ajudar os americanos lá, levar um dinheirinho para eles. Mais de 1,5 milhão de brasileiros visitaram os Estados Unidos no ano passado e não apenas se divertiram, mas também gastaram. Foram os turistas que mais deixaram dinheiro no país, quase 6 bilhões de dólares. Para este professor de economia do turismo da Universidade de São Paulo, o número de brasileiros que viajam com a intenção de fazer compras deve continuar crescendo este ano. Houve uma grande ascensão da classe C e D para uma faixa superior. Segundo, a desvalorização cambial faz com que o produto no estrangeiro fique mais barato para o brasileiro. E o terceiro são as facilidades creditícias, quer dizer, você tem muito mais facilidade de crédito para poder financiar viagens a um prazo mais longo, o que permite um acesso a outros segmentos da população que não tinham renda para viajar ainda. A terra do Tio Sam é destino das férias de Adilson desde 2007. Já visitou Washington, Nova York, São Francisco e Los Angeles. Este ano vai repetir a dose, trazer lembranças e malas bem cheias. O brasileiro costuma comprar muito lá, né? Então agora que eles estão precisando de dinheiro, então a gente está sendo bem-vindo, né? Agora as notícias internacionais. Uma série de ataques com bombas provoca a morte de pelo menos 160 pessoas no norte da Nigéria. Os atentados tiveram como alvos prédios da polícia e do governo. Em Kano, principal cidade atingida pelas explosões, as autoridades decretaram toque de recolher. O grupo radical islâmico Boko Haram assumiu a autoria dos ataques em resposta à prisão de militantes. O Partido da Irmandade Muçulmana é o grande vencedor das eleições parlamentares no Egito. O braço político do grupo conquistou 2/3 das cadeiras na Câmara. Domingo que vem, os egípcios irão às urnas para a votação do Senado. E segundo a junta militar que governa o país, as eleições presidenciais devem acontecer antes de junho deste ano. A oposição na Síria informou hoje que irá rejeitar o relatório da missão da Liga Árabe, que foi ao país apurar denúncias de violações aos direitos humanos. Eles dizem que o texto não revela a real situação de repressão promovida pelo governo contra manifestantes. A ONU estima que mais de 5.000 pessoas morreram durante os protestos na Síria. As autoridades italianas encontram mais um corpo no navio Costa Concórdia, encalhado há 8 dias no litoral da Toscana, na Itália. Subiu para 12 o número de mortos na tragédia. 21 pessoas permanecem desaparecidas. O corpo resgatado hoje pertence a uma mulher que ainda não teve a identidade confirmada. Ela foi achada por mergulhadores no 4º andar do navio. Passados 8 dias desde o acidente na ilha de Gílio, na costa da Toscana, as equipes mantêm os trabalhos de busca. 2 helicópteros e robôs submarinos ajudam nas operações. As equipes também seguem realizando pequenas explosões no casco do navio para facilitar o acesso. Hoje, o surgimento de uma nova gravação de voz deve complicar ainda mais a situação do capitão Francesco Schettino. Na conversa com uma oficial da Guarda Costeira de Livorno, Schettino informa, durante a retirada dos passageiros, que será o último a deixar o navio. A gravação é ruim. Em seguida, o que se confirmou é que o comandante Schettino havia deixado o navio com cerca de 300 pessoas ainda a bordo. Ele permanece em prisão domiciliar e deverá responder por homicídio culposo, sem intenção de matar. Hoje, familiares emocionados prestaram homenagens às vítimas do naufrágio. Alguns mantêm as esperanças de encontrar parentes desaparecidos.
No próximo bloco, eu converso com os jornalistas Hamilton Almeida e Eduardo Ribeiro sobre a importância do padre e inventor brasileiro Landel de Moura, que faria 151 anos hoje. Landel de Moura é o pioneiro da radiodifusão no país. Ele realizou a primeira transmissão de voz por ondas magnéticas da história. A gente volta logo depois do intervalo. Até já!